Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez no nosso canal Prosseguindo com a História. Me chamo Marcelo Valerão. No YouTube tu vais encontrar Marcelo Valerão, mas a ideia era colocar o nome no canal, não deu muito certo. E hoje nós vamos abordar um tema diferente dos últimos episódios que nós temos abordado, que eles estão de uma forma bastante antropológica. Hoje nós vamos abordar uma guerra que aconteceu no Brasil Meridional. Aquele Brasil mais ao sul, que é a Guerra do Contestado, ou a Guerra dos Pelados contra os Peludos. Tudo isso numa prosa galponeira vocês vão ver hoje, aqui, com esse humilde apresentador que vos fala. Enfim, a Guerra dos Pelados contra os Peludos, ela tem esse nome porque no decorrer desse confronto armado entre 1912 e 1916, um grupo de rebeldes, genericamente denominados de caboclos, que são aqueles invisíveis da sociedade, infelizmente no Brasil nós temos isso, os invisíveis da sociedade são tidos como fanáticos, são tidos como criminosos, como pessoas que não merecem ser cidadãos, mas são cidadãos também. Eles foram presos e tiveram suas cabeças raspadas, o cabelo da cabeça, como uma forma de humilhação a eles. E eles usaram isso contrariando o que o governo, que foi um ataque do governo, tipo Canudos. Se nós tivéssemos um Euclides da Cunha em Santa Catarina, que foi onde ocorreu esse confronto, nós teríamos uma grande obra como Os Sertões, mas infelizmente nós não tivemos uma obra tão magnífica quanto foi em Canudos. Mas nem por isso ela não deve ser abordada aqui. Como eu estava dizendo, os rebeldes usaram esse termo de pelados não como humilhação, mas como orgulho à causa que eles defendiam, contrariando a ideia que seriam humilhados, e chamaram os soldados do exército brasileiro de peludos. Por isso que ela também é denominada não só Guerra do Contestado, mas Guerra dos Pelados contra os Peludos. Já vou avisar de antemão aqui aos amigos que me assistem que eu vou fazer a abordagem bastante galponeira e gauchesca. Não vou me apegar a detalhes e vou tentar explicar essa batalha, essa guerra, esse confronto vergonhoso para nós de uma forma bem simples. Claro que faltando alguns pormenores, mas sempre aqui embaixo teremos a definição com as fontes a serem pesquisadas para tal tema. Vamos aos antecedentes um pouquinho desse confronto. Entre 1907 e 1910, nós tínhamos a construção de uma linha férrea entre Itararé, no interior de São Paulo, até Santa Maria, no centro do estado do Rio Grande do Sul, passando por um território que hoje é Santa Catarina, e esse território, naquele momento histórico, ele era contestado, uma região contestada entre dois estados, Paraná e Santa Catarina. Já chegaremos lá. Essa linha férrea, ela era feita por o capital internacional no nome de um cara que é bastante debatido e pouco conhecido na história dos 50 anos do século XX no Brasil, que é Percival Facquard. Esse cara era tipo assim, ó, hoje um Bill Gates, hoje um Mark Zuckerberg, hoje um multimilionário no investimento em países periféricos, ao qual o nosso querido e amado Brasil era um desses países periféricos. Não estou sendo tão da esquerda aqui, mas estou ao lado dos caboclos, que eram aqueles que lutaram bravamente pelo seu direito em viver com dignidade. Partindo desse momento histórico, eles, entre 1907 e 1910, eles fizeram aquela parte da ferrovia, e com isso ficaram, após eles abandonarem os trabalhos, 8 mil desempregados na construção da ferrovia em 1910, praticamente engrossando uma região onde que nós tínhamos já uma grande miséria, agricultura primitiva, agricultura familiar, extração da floresta, produção de erva mate, uma região no Brasil, por ser contestada, que já iremos falar sobre isso, ela não tinha investimentos do próprio governo estadual e do governo federal. Bom, não temos hoje investimentos, tu imagina no início do século XX, e tu imagina no contexto da República Velha, mas aí já é outro caos.
Na prática, o que aconteceu? Na prática, esses 8.000 desempregados e essa companhia estrangeira, que vai aparecer o nomezinho dela aqui, eles aumentaram a tensão bélica na região. Juntamente com a Lumber Corporation, que era uma serraria também do Percival Facua, ela teve 40 anos para extrair madeiras ali, ou seja, no contrato de assinatura lá no início do século XX, eles tinham 40 anos de extração de madeira. Só para vocês terem uma noção do contexto, eles cortaram cerca de 800 milhões de pés de araucária, que é o pinheiro famoso e tradicional das serras do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do estado do Paraná, que produz o pinhão, que também é utilizado em receitas aqui da nossa região. E nesse contexto, como eles tinham o direito à exploração, aqueles que moravam naquela terra, que na teoria era terra do Estado, mas na prática já tinha moradores lá com gerações e gerações sobrevivendo dela, não teriam mais direito a nada, seriam expulsos de suas propriedades. Tu junta isso à palavra contestado, que agora eu vou citar a vocês. No oeste de Santa Catarina, a divisa entre o estado de Santa Catarina e o Paraná, ela ia até o Rio do Peixe, que ele fica mais ou menos com o mapinha, vocês vão ver, mas fica no centro ali, digamos, de Santa Catarina. A oeste seria um território contestado na justiça, pois ele não tinha dono. Era do Paraná, mas Santa Catarina contestava ele judicialmente e, como não tinha um dono específico, ninguém investia ali, como eu já falei. Esse território tinha sido anexado da Argentina pelo Brasil lá no finalzinho da Guerra do Paraguai. Até a Argentina também tinha interesses econômicos porque é uma região que se produz erva mate. E daí, meus amigos, tu junta isso, dois ingredientes, pessoas desempregadas, uma exploração de uma multinacional, juntamente com um território que não tem investimento do governo, há outro ingrediente, que é a religiosidade. Nesse interim dos acontecimentos, nós temos os Três Marias. Os Três Marias são 2 Joãos e um José. São monges, padres, jesuítas, aqueles que caminhavam e levavam ao povo um alento à alma e uma esperança ao coração. Pois se tu te sente jogado à miséria, tu tens de te agarrar com alguma coisa para conseguir transformar teu dia sendo melhor. E isso é o que acontecia. Até aproximadamente 1900, 2 Joãos Marias, que eram monges considerados santos, haviam caminhado para aquela região ali. Como ermitãos, eremitas, caminhavam, pregavam palavras da salvação, levavam curas medicinais e tudo. E ao cabo de 1912, um dos monges, José Maria, desses 3 Marias, ele chegou àquela região ali e teve uma receptividade muito grande. Esse monge. Justamente por quê? Porque, como já foi falado, o povo necessitava de ter alguma atenção. Como o governo não dava, eles se apegavam na sua fé. O início da guerra, agora como eu falei para vocês, nesse contexto dos ingredientes para chegar a ela, foi em 1912, numa festa que nós tivemos em Curitibanos, uma cidadezinha bem no centro hoje de Santa Catarina, mas que na época fazia quase divisa com o estado do Paraná. Eles teriam uma festa de 3 dias, o dono dessa festa, o festeiro, aquele que produz a festa em si, como nós temos no interior do Brasil muitos, ele convidou o monge José Maria para ir lá. E o monge foi a essa festa. E na prática, uma festa que era para durar 3 dias, acabou durando quase 1 mês de aglomeração e junção de pessoas. As pessoas começaram a ir, começaram a procurar o monge, começaram a cada vez mais se unir em torno da cidade de Curitibanos. E quando o povo se une, o governo fica ligado, pois ele não quer que o povo fique tão unido para dar mais vantagens a ele. O prefeito da cidade contratou um dos coronéis, não contratou, até mesmo porque é a República dos Coronéis, que se chamava o coronel
João Gualberto, um dos grandes donos de terras da época, para que expulsasse a população. A população foi expulsa, foi empurrada para o outro lado do Rio do Peixe, que era a divisa na teoria, e com isso deu o embrião da guerra, do combate em si. Em 22 de outubro de 1912, houve um confronto gigantesco na cidade de Irani, onde é morto João Gualberto e também é morto em combate José Maria. Um olha para outro, vão lá, um com sua espada e outro com sua espingarda, conta-se as histórias, ao qual ambos atacam-se simultaneamente e ambos caem mortos simultaneamente. Olha só a palavra mortos, simultaneamente. Histórias que o povo conta que se transforma de lenda em realidade. Naquele momento ali, eles acham que eles dispersaram a população, mas a população já tinha aquele rastro de esperança. Daí em diante, para se tornar um movimento mais abrangente, em torno de 25 mil quilômetros quadrados foi o palco das operações entre governo federal e povo, uns contra os outros. No dia 8 de fevereiro de 1913, um pouco após, uns meses após aquele acontecimento, eles chegam em Paraguaçu, que é uma região onde hoje é de propriedade particular, mas na época era um acampamento dos caboclos, que eram chamados, e dizimam a população, dizimam aquele acampamento, eliminam, matam mulheres, matam crianças, colocam as crianças penduradas nos alambrados, crianças abertas com seu ventre, mães que estavam grávidas tiveram seus filhos arrancados da barriga a facão e pendurados ali, de uma forma do governo impor o seu respeito e a sua dominação contra um bando que eles chamavam simplesmente de fanáticos, mas eles não viam o outro lado da história, que era um bando de pessoas que lutavam pelo direito à terra, que tinha sido expropriada. Eles estavam sendo chamados de fanáticos e eram considerados pelos coronéis bandidos. Infelizmente, isso é a história do Brasil que nós muitas vezes não sabemos e não conhecemos. Dali em diante, a partir desse conflito e desse massacre, eles pensaram que estariam com tudo dominado, mas não estava dominado. Em cada núcleo era formado um pequeno corpo de resistência. Eles iam em cada ponto da região de Santa Catarina, do oeste, e criavam um foco de resistência contra o governo. Daí tu entra no contexto da religiosidade, da crença, da esperança e da luta por um ideal. Um cara que luta por um ideal, ele luta por 10 caras contratados. E isso deu aos caboclos, isso deu a resistência deles em relação ao governo federal 4 anos, apesar de no final das contas todos quase serem exterminados. Seguindo o baile, mais ou menos por agosto, setembro de 1913, uma menina de nome Teodora, entre seus 15 anos, tem um sonho com o monge José Maria. Ela sonha que ele aparece em vários momentos na vida dela e diz para eles se unirem e lutarem contra o mal, contra o Satanás, contra o inimigo invisível. E esse inimigo invisível era o governo que explorava eles. Nessas imaginações as quais ela teve, ela foi chamada de Joana d'Arc brasileira, pois ela se vestia de branco, lutava em um cavalo branco com sua espada em punho contra o inimigo. Imaginem só que aqui no Brasil nós tivemos uma Joana d'Arc. Teodora, juntamente com o chefe do bando dos caboclos revoltosos, de nome Chiquinho Alonso, entre 1913 e 1914, ou seja, setembro de 1913 até janeiro de 1914, eles impõem sérias derrotas ao governo federal. Quando essas derrotas são impostas, eles não lutam diretamente e abertamente, eles lutam de uma forma bastante estratégica, pois a Serra de Santa Catarina, para quem não conhece, é uma região que dificilmente tu consegue andar a pé ou a cavalo. Mas quem conhece aquela região se transforma num exímio atacante.
e lutavam com facões de madeira, que eles tinham 3 quinas esses facões. Então, cada vez que era dado uma faconada no inimigo, simplesmente esse inimigo tinha uma fratura exposta, tinha um crânio partido, e isto era feito da madeira da região. Eles eram exímios espadachins na arma branca. Eles tinham uma coragem gigantesca, porque eu já falei aqui agora, há pouco tempo. Eles lutavam por um ideal, que era a sua liberdade. Partindo desse momento, em julho de 1914, eu dou uma olhadinha aqui nos meus alfarrábios para não me perder nas datas. Eles contratam, ou melhor, mandam, o governo federal manda para cá o general Carlos Mesquita. Foi o mesmo que lutou lá em Canudos uns anos antes. Só que esse general, ao chegar aqui nesse conflito que já tinha proporções históricas, maiores até do que Canudos por o seu tempo de duração, ele pensa assim, não vou lutar com eles, porque isso é uma questão meramente política. Não são inimigos da nação, são pessoas que não têm apoio da nação. Ele deixa uma carta escrita, dizendo por que não vai lutar, e no lugar dele fica o capitão Tarcísio Mota. Esse capitão também toma as dores do general e vê que os caboclos não são nada mais do que pessoas comuns que lutavam pelo direito à terra, lutavam pelo direito de se manterem numa terra que eram sua já há gerações. Ele se vestia como caboclo, ele ia conversar com os caboclos, ele tinha aquele contato direto. Só que num fatídico momento, infelizmente, ele se desentende com um cara chamado Venuto Baiano, que já tinha sido expulso da revolta da Armada por o seu estilo bastante agressivo e se escondeu nos sertões do Rio Grande do Sul, ou melhor, de Santa Catarina. Não esqueçam, sertões, desertões, local onde é que o sertão não apenas é no Nordeste, mas é em toda a região do interior do Brasil. Eram chamados de sertões. Esse cara, Venuto Baiano, mata Tarcísio Mota. Aquela morte, sem ter uma ideia melhor do que era, se transforma em ferramenta para a imprensa nacional rotular eles como fanáticos religiosos. A partir daquele momento, toda a réstia de esperança que eles poderiam ter, pouquinho de esperança, eles acabam perdendo essa esperança. Pois vem um cara para cá, que ele é o general, nasceu em setembro, por isso tem o nome de Setembrino de Carvalho. Esse cara foi pacificador na revolta de 23, ele foi pacificador na revolta da Armada, ele era tipo o Duque de Caxias do século XX no Brasil. Só que era um cara muito cruel. Setembrino de Carvalho resolve o quê? Aniquilar de vez eles. A partir de 1914, a partir daquele momento em que Tarcísio Mota é morto, os ventos mudam. Ao contrário do que os caboclos achariam que teriam mais chances de vitória. E esses ventos mudam a favor do governo federal, com todo o seu empreendimento. Eles mandaram 13 expedições para cá, para o sul do Brasil. Mais de 20 mil homens estiveram envolvidos, entre caboclos e entre soldados. Se tu imaginar isso, foi um dos maiores movimentos do início do século XX em todo o Brasil. E é esquecido pelas pessoas, por ser uma guerra vergonhosa. Setembrino de Carvalho tem o núcleo deles. Ele isola o núcleo em 4 pontas, evitando que chegue mercadorias para eles, como foi feito na época da Guerra dos Farrapos por Duque de Caxias aqui no Rio Grande do Sul. Nesse contexto, ele aí parte para guerras pesadas. Mesmo tu tendo um estropeiro de nome Deodato, chamado o Flagelo de Deus, sendo líder dos caboclos, esse Deodato reunindo eles e levando eles para um pouco mais ao norte de Santa Catarina, e também mantendo certas vitórias não significativas, mas conseguindo ainda se manter unido. Mesmo com tudo isso, eles partem para uma guerra pesada. Chamam do centro do Rio Grande do Sul a Cavalaria Gaúcha. Aquela que tu de vez em quando tem orgulho, mas outra vez tu tem vergonha. Essa Cavalaria Gaúcha, com cerca de 3 mil homens,
e sob o comando de capitão Tertuliano, ela, assim, faz a terra arrasada. Onde que ela passa, por ordens do governo federal, deve-se eliminar tudo. Fogo nas casas, morte às pessoas, idosos, crianças, mulheres, homens. Onde ela passou por Santa Catarina, essa famosa cavalaria gaúcha, essa coluna de cavalaria, sob o comando do capitão Tertuliano, eliminou tudo. E chegou ao centro, no confronto final entre eles destroem o acampamento final que tiveram, e o exército se retrai, diz, bom, agora nós já fizemos a nossa parte, vamos deixar para vocês da região, que eram os coronéis, fazerem a limpeza. E essa limpeza era, na prática, a degola, era a eliminação de todos aqueles que poderiam vir causar novos confrontos futuros. Isso já entre fevereiro e abril de 1915. Foi feito assim, a maior carnificina que nós temos na história do Brasil. A maior carnificina que nós temos na história do Brasil. Repito aqui. Os coronéis locais mataram pessoas. Os coronéis locais, os grandes coronéis da erva mate, como nós chamamos aqui no sul, eles eliminaram todo e qualquer foco de resistência. Naqueles quadrantes religiosos, que eram aqueles pequenos núcleos, eles passavam por ali com jagunços, com vaquianos, como a gente chama. O vaquiano é um conhecedor da região, mas também ele é contratado tipo um capitão do mato, nesse momento histórico falando. E eliminam. Para que nós tivéssemos ideia do que foi a história dos vencidos, pessoas que conseguiram sobreviver na época se juntaram em meio aos cadáveres, se esconderam em tocas de animais, se esconderam no mato por mais de 2, 3 anos, fugiram para outras regiões do Brasil, para depois retornarem para ali. Dificilmente tu encontraria algum sobrevivente da Guerra do Contestado, mas eles conseguiram sobreviver. E esses sobreviventes foram os que trouxeram à tona uma ideia de uma guerra injusta e suja. Por isso que hoje nós conseguimos abordar ela de uma forma melhor, de uma forma em que, mesmo o governo central tentando aniquilar aquele centro de rebelião, eles esqueceram completamente do porquê os rebeldes eram rebeldes. Se fosse no Rio Grande do Sul, Guerra dos Farrapos, tu até hoje iria glorificar o 20 de setembro, mas não foi. Não foram grandes estancieiros, não foram donos de gado, foram pessoas comuns que lutaram por 4 anos com poucos recursos e com a fé inabalável e com um ideal de conseguir viver. Infelizmente, ficou muito tempo essa história esquecida, mas ela é relembrada aqui no nosso canal, Prosseando com a História, como é relembrada em vários outros canais e livros, mas não com a prosa tão galponeira e gauchesca quanto essa. Desculpem qualquer coisa, meus amigos, agradeço a todos de coração e até um próximo capítulo com histórias que são contadas na escola e também não são contadas na escola. Fiquem com Deus.